A figura indica triângulos retângulos CBA e MBD. Os pontos A, M e B são colineares, assim como também são colineares os pontos C, B e D. Os ângulos CAB e MDB são congruentes. Sabe-se ainda que AM é igual a BM, que é igual a 1 centímetro, e que CB mais BD é igual a 5 raiz de 3 sobre 3, com CB menor que BD. Nas condições descritas, a mediana CM do triângulo ABC é igual a... Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, tá? Resolução. Galera, logo de cara nós temos aqui uma situação de dois triângulos retângulos. E nós sabemos que garantidamente esses dois triângulos retângulos são semelhantes entre si, porque logo de cara o enunciado já colocou para você dois ângulos que são iguais nesses dois triângulos. O triângulo ABC possui um ângulo de 90 graus, o triângulo MBD também possui um ângulo de 90 graus. E os dois possuem um ângulo alfa igual também. Logo, nós podemos categoricamente concluir que esse ângulo, ele é obrigatoriamente igual a esse ângulo. E nós sabemos ainda que bolinha vermelha mais alfa são complementares entre si, visto que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, nós já temos esse ângulo de 90 graus, então para completar os outros 90, bolinha mais alfa precisa ser 90 graus em ambos os casos. Logo de cara o enunciado está perguntando qual é a medida de CM, ou seja, o comprimento deste segmento, que é uma mediana do triângulo ABC, em relação ao vértice C. Ora, vamos chamar de X, é o X da questão. Tudo bem, Mac, nós já identificamos que esses dois triângulos são semelhantes, pois possuem dois ângulos iguais. Além disso, nós sabemos que o triângulo ABC, visto que isso é uma mediana, esse pedaço vai ser igual a esse pedaço, e o problema já falou que essa medida é 1. Perfeitamente. E com relação a outra medida, o problema disse que CB mais BD, ou seja, todo esse comprimento aqui, vale 5 raiz de 3 sobre 3. Ora. Então, se nós fôssemos chamar esse pedacinho de A, nós podemos dizer que esse pedaço vai ser 5 raiz de 3 sobre 3, descontando aquela medida A, ou seja, 5 raiz de 3 sobre 3 menos A. Em outras palavras, nós temos uma relação entre essas duas medidas, embora ela esteja em função de A, e nós temos outra relação entre esses dois triângulos, que é a própria semelhança de triângulos. Veja que, tomando como referência o ângulo alfa, em relação ao alfa, o lado que está oposto ao alfa desse triângulo vale A, está para o lado que está oposto ao ângulo alfa desse triângulo, que vale 1. Assim como o lado oposto que está ao ângulo bolinha desse triângulo ABC é 2, que é a medida desse cateto AB, assim como 5 raiz de 3 sobre 3 menos A, é o lado que está oposto ao ângulo bolinha desse triângulo MDB. É uma relação de semelhança que nós podemos estabelecer entre esses dois triângulos. Perfeito, então com essa equação, nós vamos chegar ao valor do A. Multiplicando em cruz, A vezes menos A fica menos A ao quadrado, A vezes 5 raiz de 3 sobre 3, 5 raiz de 3 sobre 3As, né? Nós estamos fazendo aqui a distributiva aqui do A, e isso tem que ser igual a 2 vezes 1. Passando o 2 para o outro lado, fica menos 2, menos A ao quadrado, mais 5 raiz de 3 sobre 3A menos 2 igual a 0. Agora nós vamos utilizar o algoritmo da resolução da equação no segundo grau, mais conhecido como teorema de Bhaskara, e vamos determinar o delta. Olha aí o delta aparecendo na sua vida. Não custa nada lembrar, né? O delta, vocês sabem que é exatamente igual a B ao quadrado menos 4AC. B, A e C são coeficientes da equação no segundo grau, então aqui no caso o A vale menos 1, o B é 5 raiz de 3 sobre 3 e o C é menos 2. Então nesse caso nós sabemos que fica 5 ao quadrado 25 vezes 3, 75 sobre 3 ao quadrado, que é 9, portanto 25 terços, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes menos 2, costuma dar menos 8. Aqui nós temos o mínimo igual a 3, 3 dividido por 3, 1 vezes 25, menos 3 dividido por 1, 3 vezes 8, 24, 25 menos 24, costuma dar 1. Logo, nós sabemos que o delta é 1/3, daí nós podemos determinar o valor do A fazendo Bhaskara, não custa nada lembrar que o A é exatamente igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Lembrando que esse A e esse A são coeficientes da equação no segundo grau, e esse A é a medida do nosso CB, que em outras palavras vai ser igual a menos B, portanto menos 5 raiz de 3 sobre 3, mais ou menos raiz de 1/3. Raiz de 1/3, galera, é a mesma coisa que raiz de 1 sobre raiz de 3, se você racionalizar é raiz de 3 sobre 3. Logo nós podemos dizer mais ou menos raiz de 3 sobre 3. Tudo isso sobre 2A, 2 vezes menos A, 2 vezes menos 1 fica menos 2. Sim, nós temos dois valores de A. A princípio A pode ser menos 5 mais 1, menos 4 sobre menos 2.
2 raiz de 3 sobre 3, ou menos 5 menos 1 menos 6 sobre 3, costuma dar menos 2, simplifica o menos 2 aqui, raiz de 3. Como ele garantiu que o CB ele é obrigatoriamente menor que o BD, se isso for 2 raiz de 3 sobre 3, aqui seria 5 raiz de 3 sobre 3 menos 2 raiz de 3 sobre 3, 3 raiz de 3 sobre 3. 2 raiz de 3 sobre 3 é menor do que 3 raiz de 3 sobre 3. Agora, no caso do A for raiz de 3, aqui seria 3 raiz de 3 sobre 3 e aqui seria 2 raiz de 3 sobre 3. Logo, este resultado não convém. E nós podemos dizer que o A é exatamente igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Maravilha, nós temos o valor dessa medida. Só falta descobrir então o valor de x. Para isso, nós vamos utilizar o nosso pitch, o nosso Pitágoras. Observe que x ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado desse triângulo CBM. Isso vai ser igual ao cateto ao quadrado 1 ao quadrado, mais o outro cateto que é o nosso A ao quadrado. Só que o A ao quadrado nós determinamos vale 2 raiz de 3 sobre 3. Portanto, 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Porém, 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, galera, o quadrado do 2 nós sabemos que é igual a 4. Veja que o quadrado da raiz de 3 é 3, que simplifica com um dos 3 do 3 ao quadrado aqui. Portanto, fica 4 terços. O 1 ao quadrado, por sua vez, ele pode ser escrito como 1, que é simplesmente o 3 sobre 3. Veja que, portanto, o x ao quadrado, ele vai ser exatamente igual a 3 mais 4, 7 sobre 3. Tirando a raiz quadrada dos dois lados da equação, nós sabemos que o x vai ser mais ou menos raiz de 7 sobre raiz de 3, mas como sabemos que essa medida é uma distância, a distância ela só pode ser um valor positivo, portanto x é igual a raiz quadrada de 7 terços, que é o que está exatamente na alternativa A, aí da questão 76, da prova do primeiro dia do vestibular da Santa Casa. É uma questão bem completa de geometria, pois aborda a semelhança de triângulos, envolvendo a resolução de uma equação do segundo grau. Considerando as condições em que o problema define, nós chegamos então ao valor do A, e com o valor do A, ainda o problema finaliza com o candidato aplicando Pitágoras no triângulo BMC, para então chegar no valor da mediana que a questão pede para determinar, que é o que você encontra exatamente na alternativa A. Então, galera, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, obrigado por ter assistido até aqui, inscreva-se no canal Aulas a Mais, até o próximo vídeo, falou!